Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui no cockpit do Prosa Criminal. Vamos iniciar mais uma prosa aqui com os nossos colaboradores, autores, amigos. Vamos ver aqui onde que eles estão. O Dr. Luciano Macri. Fala, meu amigo Robson. Tudo bem, meu grande amigo e professor? Como é que você está? Tudo em ordem? Satisfação em revê-lo. Sempre. Satisfação é toda minha. Bom, hoje nós estamos aqui, só nós dois, né? Hoje nós estamos E o pessoal que está entrando devagarinho aí, um abraço a todos. Espero que estejam todos bem. Daqui a pouquinho o professor Luciano Macri vem compartilhar do seu conhecimento com a gente, né? E o tema de hoje, né, Robson, é sobre o Tribunal do Júri, né? Tribunal Então do Júri, professor. a gente tá batendo um papo aí sobre o Tribunal do Júri já há algum tempo, com outros colegas, outras colegas, e aqui a gente já chegou a analisar a principiologia, né, muito utilizada no procedimento, Tribunal do Júri, na apuração dos crimes dolosos, tentados ou consumados contra a vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho da primeira e da segunda fase desse procedimento, um procedimento que se pauta na oralidade, né, e exige muito do profissional do direito, do criminalista, especificamente, à medida em que traz toda uma temática bastante ímpar, né? E, sem dúvida alguma, vai além de uma formação jurídica, né? Então, a gente se pauta ali no Código de Processo Penal e acho que a gente pode começar daí, né, Robson? Falando um pouquinho sobre o CPP. E eu sempre me lembro do seguinte, né? No senso comum, há um discurso que não deixa de estar errado, que é aquele relacionado à antiguidade de algumas leis, né? E o CPP não fica de fora, né? O CPP é de 1941 e é um decreto-lei, né? Ou seja, não foi votado. Aquela época era Vargas, né? Nada funcionava no Congresso Nacional. Então, não teve votação. É uma legislação que foi imposta e uma legislação que teve uma inspiração fascista, né? Código Rocco, lá italiano, e hoje nós já estamos em 1988, a Constituição Federal, 1988, né? Então veja que as críticas, não só do senso comum, mas também dos especialistas, né, penalistas, processualistas penais, enfim, constitucionalistas, têm razão de ser, né? À medida em que a gente encontra alguns resquícios nessa legislação de um direito processual penal, de sistema inquisitivo, né? Inquisitório. E a gente já está numa fase em que há necessidade de um reconhecimento de garantias, né? De forma absoluta, já que a forma é a principal garantia, não é para aquele que vai ser acusado, que vai ser investigado, para aquele que vai ser, enfim, processado e julgado. Então, o sistema acusatório, ele é premente, né? Ele é latente e ele precisa ser reconhecido por todos aqueles que atuam no processo penal. O que você acha disso? Professor, penso eu que o Código é de 1941, Isso. 40 anos antes da Constituição, 40 e poucos anos. E nós estamos em 2023, nós estamos com quase indo para 30 e poucos anos, não é isso?
Exato. Então, nós temos um código que tem quase 80 anos. Exatamente. Ele já era para ter aposentado. Né? Muito embora, professor, eu chamo de professor com muito carinho, porque hoje, como nós não temos convidado, então eu vou dizer, você foi meu professor. Muito embora, professor, o Código de Processo Penal ele tenha tido, durante a sua vigência, muitas alterações, é necessário, no meu ponto de vista, que ele seja efetivamente revisto por todo, com base na nossa realidade. Porque a realidade hoje não é aquela em que o código foi escrito. Exato, e você tocou num ponto importante, né? Uma revisão na sua inteireza, né? Isso. E não revisões pontuais que geram, por vezes, muito mais insegurança do que qualquer outra coisa, à medida em que, se são pontuais, há interesses escusos, né? Na aprovação e modificação da legislação. Sempre há, né? Ainda que não sejam escusos, mas uma inclinação, né, de interesses, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante a gente dizer, né? Modificações pontuais que acabaram, de alguma forma, gerando muito mais insegurança do que o inverso. Você vê que muitas alterações que foram feitas, tanto no Código de Processo Penal, como na legislação que permeia o direito penal, lei de execução penal, Código Penal, na legislação de organização criminal, tudo que é feito de mudança pontual. Por exemplo, a Lei 3.964, que trouxe diversas alterações, essas alterações pontuais, elas acabam sendo discutidas em sede recursal por conta disso, porque entra em conflito com algumas normas do próprio Código. Então, o que acontece? A gente não consegue ter um código único, coeso, linear, onde do início ao fim você tem segmentado cada ato. Porque o Código de Processo Penal, professor, o Código de Processo Penal é tão importante quanto a legislação, em que a legislação é uma lei material. Por que eu digo isso? Porque o Código de Processo Penal, ele rege a forma como tem que ser conduzidos os processos. Ali fala de que forma que o juiz deve olhar o processo, a forma como ele deve conduzir o processo. E um exemplo do Tribunal do Júri, Robson, desculpa te cortar, mas já te cortando, um exemplo do Tribunal do Júri é o 480, né, do CPP. E só lembrando que o procedimento do Tribunal do Júri está previsto do 406 ao 497. Então, existe uma forma, ela precisa ser seguida, e isso é que gera efetivamente garantia, né, para todos que atuam no Tribunal do Júri. Então, veja o 480, né? Ele diz que não pode ser mencionada a decisão de pronúncia lá em plenário, na sessão de plenário. Então, na verdade, o respeito à garantia, não é? Ou melhor, o respeito à forma, né, é a própria garantia. Ao passo que descumprir essa forma, não é descumprir com uma garantia, é afrontar uma garantia, né, aquele indivíduo que não vai ser pego de surpresa, né? Então, é um exemplo, né? O 400 que me veio à cabeça, o 480 é um dos exemplos. Sim. Eu acho assim, acho não, né? Eu penso que a gente precisa, né? O Aurí Lopes Júnior, ele fala muito isso. A gente precisa de forma urgente, professor, mas assim,
Quando eu falo urgente, não é fazer nas coxas. É olhar, é trazer os juristas para dentro do Congresso para que a gente faça um código onde a gente possa pontuar, porque ali é que vai trazer não só conforto, né, mas vai trazer não a celeridade, vai trazer o reforço quando o juiz tomar uma decisão. Né? Por exemplo, a gente fala que o início da primeira fase do Tribunal do Júri ele começa com a denúncia, mas eu penso que é antes dela, porque no momento em que o delegado ele começa a investigação, em que existe algum dos crimes previstos, em que seja de competência do Tribunal do Júri, ali começa, de fato, o procedimento. Né? Inclusive, caso o Ministério Público não ofereça denúncia, ainda você pode oferecer a queixa também. Né? Isso é muito importante para pontuar. A queixa subsidiária, né? Então, isso eu lembro que numa das aulas do professor, o professor me disse isso, e é um fato que muita gente não tem ciência. Né? Então, exato. Pode falar, professor. Não, pode continuar, tranquilo. Então exatamente nesse sentido. O Tribunal do Júri, ele, desde a investigação, para que o promotor possa oferecer a denúncia, ele vai ter que preencher todos aqueles requisitos do Código de Processo Penal e do Código Penal. Né? Existem várias nuances, inclusive uma delas que o professor muito gosta, e é um estudo que nós conversamos há pouco tempo, que uma das causas de absorção, né, é a culpabilidade, cuja matéria o professor é estudioso. Então, existe uma série de artigos, de teses, em que pode ser formulada ainda antes do oferecimento da denúncia. E essas teses, elas não devem ser escritas e levadas para o delegado. Elas devem, nesse primeiro momento, Paulo, elas têm que ser documentadas pelo advogado, já que a gente está falando aqui do Tribunal do Júri. Porque, às vezes, o advogado ele leva todas essas teses para o delegado, para que o delegado ele possa, com base nessa tua observação, nessa tua investigação, levar para o promotor. Mas, na verdade, ele tem que pegar essas informações e ir construindo para que, quando chegue para o promotor e o promotor ofereça a denúncia, para que ele possa ter argumento suficiente, né, para o juiz absolver ou não. E se tiver, né, professor? Porque muitas vezes não é o momento certo de você apresentar toda a tua tese de defesa. O Max fala muito isso. Só esclarecendo para o pessoalzinho que está chegando agora, a prosa de hoje ainda é sobre a temática do procedimento Tribunal do Júri, né? Que está fazendo 200 anos aí, essa instituição. A gente já chegou a conversar sobre uma parte inicial, uma parte introdutória em outras lives, né? E também com outros colegas, como o Dr. André Monteleone, de Catanduva, que é um tribuno que muito conhece aí da temática. E de nós três, aqui do Prosa, o que mais conhece é o professor Luciano Macri, né? Sim. Infelizmente, ele não pôde estar presente, possivelmente entrará daqui a pouquinho, estava numa reuniãozinha, está numa reuniãozinha, mas vamos ver se ele consegue comparecer. De qualquer forma, a gente está levantando aqui algumas questões relacionadas a este procedimento do Tribunal do Júri, né? E dentre elas, essa que o Robson levantou, que é importantíssima, os requisitos, né, exigidos para
o oferecimento da denúncia e seu consequente recebimento, né? A legislação é clara no sentido de que há necessidade de prova da materialidade e indícios suficientes relacionados à autoria de um delito. E em relação ao crime, aos crimes, né, dolosos, tentados ou consumados contra a vida, que são aqueles de competência do Tribunal do Júri, não é diferente, né? Então, é importante que a gente esclareça que na primeira fase do Tribunal do Júri há uma semelhança muito grande, tanto que a própria competência na primeira fase, ela também diz respeito ao juízo comum, né? Ela vai se especializar a partir da segunda fase do Tribunal do Júri, né? É óbvio que se a comarca já tiver uma vara específica, né, certamente essa vara já inicia. Caso contrário, não é? E às vezes até com uma vara específica, né, ainda assim, outros juízos também são competentes. Para se chegar à conclusão se realmente é um caso que deva ir a plenário ou não, não é? Porque ao final da primeira fase, o magistrado fica adstrito a tomar uma das 4 decisões, né? A primeira delas, decisão de pronúncia, a segunda, a impronúncia, a terceira, a desclassificação, e a quarta, desculpe, qual que é a quarta mesmo? A pronúncia e pronúncia, a desclassificação e a absolvição sumária. E a absolvição, né? Sumária. Se presente ali alguma excludente. Então, veja que até aí, né, a gente está trabalhando com um procedimento bastante semelhante com o procedimento ordinário, né? Procedimento de todos o mais flexível possível. Né? Tá entrando aí o nosso tribuno. Até que enfim, né, professor? Nosso tribuno, doutor Luciano Macri. Deixa eu convidá-lo. Um ponto importante que a gente tem que falar... Chegando. Olha ele aí, ó. Chegando, senhores. Tava fazendo falta. Tá bom, Macri? Fala, meus amigos. Tudo e certo? Aí, certo? Como estamos? Estamos batendo um papo aqui, fazendo uma prosa, né, referente ao procedimento do Tribunal do Júri. A gente já falou um pouquinho aqui sobre a primeira fase, né, fazendo um paralelo com o procedimento comum ordinário e diferindo na questão da decisão, né, que coloca termo no judicium accusatione, né, que é o juízo da acusação, com as 4 decisões aí que o juiz pode optar por uma delas, né? Pronunciando, aí sim a gente passa para a segunda fase, que é o juízo da causa, né? E esse é mais do seu conhecimento, né? Você atua bastante aí nas sessões de plenário, né, do Tribunal do Júri, que sem dúvida nenhuma exige uma formalidade, né? A gente estava até dando o exemplo do 480, né? O promotor não pode mencionar, né, na verdade, nenhuma das partes, a sentença de pronúncia, né? Seria uma quebra da formalidade, né, da forma, e isso, consequentemente, geraria um ataque a uma garantia, né, processual importantíssima. Mas, o Macri, eu queria te questionar o seguinte, antes disso... dar as boas-vindas aí quem está chegando, professora Ivana Mussi, sempre com a gente aí, obrigado, Ivana. O André Monteleone, né? João Riva. Ontem eu assisti ele. Monteleone? Uma live de responsabilidade. Que bacana, que bacana. A professora Ivana Mussi está dizendo, a codificação traz visão panorâmica do direito, né? Como ver uma peça de teatro, exatamente, né? É importante a codificação, né? Ela gera esse espectro de visão, né? Proporciona esse espectro de visão de uma forma mais sistemática, né? O que ajuda muito a gente, né? Você pegar, por exemplo, direito do trabalho, né? Direito do trabalho
antes tinha a CLT, ainda tem, né? Mas eu me lembro na faculdade, eu tinha muita dificuldade de compreender o direito do trabalho, né? É uma consolidação das leis, né? Não é um código, né? Pega o próprio direito tributário, né? Apesar de ter um código aí, há uma legislação vasta, né? Muito, muito grande, né? Relacionada ao direito tributário. Mas a codificação ajuda muito mesmo. Mas, ô Macri, eu queria trazer aqui para a gente bater um papo uma modificação que aconteceu, direito administrativo, é verdade, direito administrativo não tem uma codificação, né? Verdade. Queria trazer aqui para a gente bater um papo a respeito, para a gente bater um papo, o tema bastante recente da impossibilidade de sustentar a legítima defesa da honra no Tribunal do Júri, procedimento do Tribunal do Júri. O que você acha disso? Na verdade, Paulo, há a impossibilidade de se manifestar a legítima defesa da honra nos casos onde se trata de feminicídio, né? Vem sendo julgado essa tese. No entanto, quando se fala em honra, é muito difícil você analisar o que é honra, o que é moral. E aí fica muito complicado, até porque o júri, no meu ponto de vista, os jurados são soberanos. E nós temos como princípio basilar do tribunal do júri, além da plenitude de defesa, a soberania dos veredictos. Então, a plenitude de defesa estaria abarcando toda a defesa, inclusive a defesa da honra. Não há por que uma limitação se há uma plenitude, se há um princípio que abarca uma plenitude de defesa, que é muito maior que a ampla defesa. Entende? Isso é querer. Plenamente, concordo plenamente. Ontem eu estava assistindo uma live do Quaresma com o Auri, né? E ele questionou o Auri nesse sentido, né? E eu achei bastante interessante porque ele trouxe o exemplo de uma traição cometida pela esposa, né? Em que o marido traído, ao invés de matá-la, ele mata o amante. Não é? E aí ele diz, e aí, será que dá para usar a tese aqui, não dá para usar a tese aqui, né? E também a questão inversa, né? O marido como traidor, né? E a mulher sustentando aí a legítima defesa da honra. Então, é uma questão bem interessante, né? Eu vejo que a principiologia, ela incide aí com toda a força, com todo o peso, né? Como você acabou de dizer, a plenitude de defesa e a soberania das decisões, né? Elas precisam ser analisadas e colocadas, né? De modo a se estabelecer uma garantia, né? Muito importante na defesa do jurisdicionado, né? Eu concordo contigo. Ô, Macri, eu queria uma... muito se fala, né, na primeira fase, vamos, como nós estamos proseando, vamos falar um pouquinho de cada coisa. Muito se fala na primeira fase, e eu falei com o Paulo agora, por exemplo, quando você tem
um dos crimes que é de competência ou são de competência do rito pelo tribunal do júri. Ocorrendo algum desses crimes, e você atuando na defesa do seu cliente, buscando informações, investigação defensiva, trazendo informações, na sua opinião, ele é muito do advogado, porque cada advogado tem uma tese, né? E quando você contrata um advogado, você contrata a tese dele, né? E aí existe em alguns pontos em que a gente é necessário levar o conhecimento do presidente, no caso o delegado, nessa primeira fase, a pessoa que preside o inquérito policial, certo? Se você tiver alguma das causas, algumas provas, por exemplo, de que não foi a pessoa, ou excludente de culpabilidade, ou prova, o que você acha, na sua opinião? Que eu tenho que levar para o delegado para ele conhecer, ou eu guardo essa informação para a defesa? Tudo depende muito, Robson. Na verdade, é o seguinte, a relação advogado-cliente, a primeira coisa, ela tem que ser verdadeira. O cliente, que eu não gosto de tratar como cliente, porque cliente é uma nomenclatura que gera um certo um resquício econômico, né? Cliente. Nesse ponto, fazendo um parêntese, eu gosto muito do termo usado pelo Quaresma, que é o patrocinado. Patrocinado, o assistido, o jurisdicionado. Enfim, jurisdicionado. Enfim. O que acontece? E aconteceu comigo já também. Muitas vezes você vai fazer uma defesa, e uma defesa assim, aconteceu essa semana, inclusive. Um cliente vício, com o assistido, e aí ele não conta toda a verdade para você. E ele chega na frente do juiz, inventa uma história que ele não te contou. E aí você fica boquiaberto, surpreso, e não sabe nem fazer a pergunta, porque vai abrir perguntas para você. Então, é o assistido que ele quer ser mais esperto que o advogado. O compromisso é caso de falar assim, olha, eu sou seu advogado até aqui. Daqui para frente, não sou mais seu advogado. Por quê? Porque houve uma quebra de confiança. A relação advogado-assistido é de confiança, de plena confiança. O que acontece muito o indivíduo é preso, ele é ouvido na delegacia sem advogado, ele dá uma versão. Quando ele vai ser ouvido na polícia, na fase judicial, ele dá uma outra versão completamente diversa. Por quê? Ele já foi instruído
pelos presos. E muitas vezes você teve uma oportunidade de falar 5 minutos com ele, nem isso. Ou a pessoa não tem capacidade cognitiva, porque esses crimes, infelizmente, abarcam essa sociedade, e a pessoa não consegue se comunicar. E aí a pessoa dá uma outra versão. Aí quando você vai conversar com ela no presídio para fazer o júri, eu falo, eu preciso que você fale a verdade. Eu prefiro, advogado Luciano Macri, prefiro trabalhar com a verdade, e eu prefiro ouvir do preso a verdade e trabalhar com a verdade. Por quê? Nós sabemos que existem inúmeras verdades dentro do processo. Existe a verdade do preso, existe a verdade da testemunha, existe a verdade do que aconteceu naquele momento. Cada interpretação, cada olhar de um indivíduo carrega toda a sua carga de vivência que ela vai explanar na hora que ela for falar e vai interpretar na hora que ela for comunicar verbalmente aquele fato. Se ela teve alguma vivência na infância dela que despertou algo, se aquele despertou algum gatilho na mente dela, ela vai dar uma interpretação àquele fato completamente diversa do que foi a realidade que aconteceu aquele fato. São gatilhos mentais naturais, psicológicos, que despertam nos seres humanos. Nós somos 75% ou mais irracionais. O cérebro trino é que eu não tenho a imagem para mostrar para vocês aqui, não consigo mostrar para vocês. Mas o cérebro trino, deixa eu buscar aqui só um minuto. É um aspecto subjetivo daquele que está sofrendo uma persecução penal, que, na opinião dele, ele cometeu o crime, mas existem vários João, fatos que permeiam... Pega o cérebro trino aí para mim. Que permeiam o processo. Como que a vítima estava... É nesse sentido que você está falando. Ô, Diegão, obrigado, viu, Diego Carreteiro? Olha, esse tema aí que o Macri abordou é fundamental, viu? A questão da relação advogado... Olha lá, vamos dar uma olhadinha ali. Ó, esse aqui é o... Você está dando para ver? Sim. Esse aqui é o complexo reptiliano. O que é esse complexo reptiliano? Ele é ligado à medula, é o nosso primeiro cérebro. Ele é responsável pela sobrevivência. E o que acontece? O cérebro reptiliano, se você for analisar, olha aqui, 55% das nossas decisões são irracionais, são tomadas pelo cérebro reptiliano e pelo sistema límbico, que é 38%. Apenas 7%
é racional, é tomado pelo neocórtex. O neocórtex é esse cérebro azul aqui, ó, essa parte azul. É o neocórtex. Aqui, esse aqui é o sistema límbico, ó, responsável pelas emoções. Mas o responsável pela sobrevivência é o que está ligado à medula. Por isso que o indivíduo, quando tem algum problema que reflete a sobrevivência dele, quem comanda as ações dele? Faço a pergunta. Olha a pirâmide. É o racional ou é o irracional? Pois é, Totalmente irracional. sem dúvida. Só 7% ele consegue raciocinar. Entende? Eu entendo. Para mim são dois temas importantíssimos, né? Um relacionado à relação advogado assistido, advogado cliente, advogado jurisdicionado, que é fundamental e não se ensina na faculdade, né? Ainda que a gente conheça na faculdade, tenha a oportunidade de ter algum contato com os temas voltados à ética na advocacia, né, à ética profissional, e ali a gente tem a oportunidade de aprender um pouquinho com base no Estatuto da Advocacia, Ordem dos Advogados do Brasil, Código de Ética da Advocacia, enfim. Ainda assim, fica faltando muito, né, essa vivência, até porque ela não existe naquele momento, né? Apenas para alguns que têm a possibilidade de fazer um estágio e acompanhar de perto essa aproximação, né, importante, essa relação importante. E aí você imagine uma situação envolvendo um advogado em que seu cliente está preso, né, e acontecerá a sessão de plenário, não é? Isso tudo se intensifica, não é? E esse profissional ele precisa estar preparado para saber lidar com o cliente, saber conversar com ele, né, orientá-lo direitinho e, de alguma forma, trabalhar com essas aflições, né, desse indivíduo que vai ser submetido a uma decisão de plenário, a uma sessão de plenário, né, consequente decisão, que gera um desconforto, um estresse, uma ansiedade muito grande, né? Então, não há dúvidas de que esse profissional ele precisa, além desse conhecimento técnico, né, buscar um conhecimento além do direito, né? E isso a gente só consegue por meio da vivência, né, da atuação e do conhecimento, né? Através da leitura, através de cursos, enfim. A curiosidade, né, e a vontade são muito importantes. Então, esse é um dos temas, né? E ele está diretamente relacionado a esse que o Luciano também levantou, que é a questão, né, emocional que envolve tudo isso, né? E fundamental para que esse profissional consiga extrair, né, de seu cliente o máximo de informações possíveis, né, para que ele não seja pego de surpresa, para que ele possa preparar uma tese factível, né, e, enfim, consiga desenvolver ali todas as técnicas, né, necessárias por meio da retórica numa sessão de plenário. Isso é muito importante. Aí, e olha só, você não acompanha esse indivíduo na delegacia, ele dá uma versão, em juízo ele dá outra, e em plenário ele vai dar outra. Completamente diferente. Por isso que você precisa estar, desde o início, próximo
ao seu cliente. Mas eu já ouvi advogados também. Veja que a advocacia ela não é matemática, não é 2 mais 2. Não. Eu já ouvi advogados dizendo que delegacia também não é ambiente para advogado. Mas por quê? Pois é. Aí eu indaguei, eu falei assim, por que toda ilegalidade que acontecer dentro de uma delegacia, se você estiver presente, você vai estar chancelando. Teoricamente. É uma estratégia, né, Macri? É uma estratégia mesmo. Mas É, aí e- depende da necessidade do cliente, depende de cada caso concreto, né? É preciso tomar muito cuidado com esse tipo de estratégia, né? Também depende muito. eu penso assim, né? Opinião na minha opinião, eu acho que se eu tenho um patrocinado que desde o início ele confia no meu trabalho, sem dúvida alguma, Macri, sem dúvida alguma, eu estarei do lado dele na delegacia, não para que eu chancele uma ilegalidade, mas para que dentro da delegacia ele tenha os seus direitos resguardados. Porque na delegacia ele não precisa formalizar nada, nem que o advogado esteja do lado dele. Como de fato já aconteceu, em eu chegar na delegacia e é lógico, nós temos delegados, eu tenho amigos que são delegados, são excelentes delegados, mas na delegacia a gente sabe que sempre quando você chega, existe sempre alguma coisa. Então, eu já cheguei na delegacia e falou, doutor, ele já falou aqui, ó, já está aqui. Eu falei, ele já assinou? Não. Então, ele não vai assinar. Não, mas doutor, eu falei, não vai assinar. Porque eu não estava presente, vocês não me esperaram. Vocês sabiam que eu estava chegando. Então, você pode falar que ele não vai falar mais nada. Ele não vai assinar. Porque essas ilegalidades, de fato, muitas vezes o investigador, o policial, e o teu patrocinado na ilusão de que, doutor, não vai dar nada para você, pode assinar aí que não vai dar nada, você vai embora. Eu não sei, muitas vezes, de onde que partiu isso, mas isso acontece, e eu vi acontecer. Você entendeu? Então, é necessário, na minha opinião, é necessário que o advogado ele esteja efetivamente do lado do seu patrocinado na delegacia. Até que ele não fale nada. Eu acho que principalmente para orientá-lo a permanecer em silêncio. Sim. Né? Ué, se for o caso. Muitas vezes ele tem que não só deve, como ele tem que falar, Paulo. Sim. Muitas vezes o patrocinado fala assim, doutor, aconteceu isso e isso. Eu falo, você vai falar exatamente a verdade, fala exatamente isso que aconteceu. Porque naquele momento ele está são da conduta que ele vai praticar. E às vezes no caso do tribunal do júri, o teu patrocinado está embriagado. Esses crimes acontecem na periferia, drogado, embriagado. Nesse momento, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem pleno discernimento da verdade. Agora Exato, em posse dessa informação aqui, ó, sabendo que o ser humano normal,
toma suas decisões com base 55% no cérebro reptiliano, 38% com a parte límbica e somente 7% com a parte racional do cérebro, sabendo disso aqui, te pergunto, para você, no tribunal do júri, explicar uma tese para 7 jurados, o que você vai usar? O sistema racional ou o sistema irracional? Pois é. Daí a gente consegue compreender o que seria a plenitude de defesa. Exatamente, Paulo, exatamente. Não é? E aí nós voltamos na honra. Isso, a questão da íntima convicção, né? Então, decidir segundo a sua consciência, né? É isso que é plenitude de defesa. Não há necessidade, obviamente, de que e nem pode, está na lei, né? De que esse jurado manifeste, né, ou indique os motivos que o levaram a decidir pelo sim ou pelo não. Muito pelo contrário, né? Ele tem que se valer exatamente daquilo que o convence. Por isso que estamos aqui trazendo uma diferença gritante entre os dois procedimentos, ou entre o procedimento do tribunal do júri e os demais procedimentos, né? Que seria, sem dúvida nenhuma, uma plenitude de defesa à medida em que este profissional da advocacia, ele deve e pode se valer de qualquer argumento, qualquer instrumento, não é? Óbvio que em tudo há limitações, né? Porque ali no caso ele está se dirigindo a um juiz leigo, juiz esse, não é? Que é uma pessoa do povo, não tem conhecimento técnico na maioria das vezes, né? E vai decidir de acordo com a sua íntima convicção. Diferentemente do juiz togado, não é? Esse sim tem que se pautar na lógica jurídica, não é? E trabalhar com uma decisão profissional. Então, a gente vê que essa diferença, ela é que marca realmente, né, Macri, o procedimento do Tribunal do Júri. E ela, de fato, ela traz uma ideia de democratização da decisão, né? O indivíduo sendo julgado pelos próprios pares, né? Isso é muito interessante. Sim, teoricamente pelos próprios pares. Teríamos que ter é difícil, né? Teríamos que Tá valendo, é o uma plenário prosa. é uma prosa. O plenário o conselho de sentença deveria ser composto por pessoas parecidas com aqueles que estariam sendo julgados. Saído da mesma classe social, não precisa ser da mesma profissão, mas ter a mesma vivência. E o que a gente vê hoje em dia é uma classe social julgando outra classe social. Isso é A gente vê, infelizmente, um julgamento de classes sociais. Não há uma equiparação. Mas isso ainda não é o mais grave. O mais grave que eu vejo hoje no Tribunal do Júri
são explicações de quesitações. E isso mereceria uma aula aprofundada, Paulo. Esse é um tema bem delicado, né? Porque quesitação é forma de fazer perguntas. E fica ao bel prazer do magistrado, claro que vinculado à pronúncia, mas ao bel prazer do magistrado, a forma de se fazer uma pergunta. Salvo o terceiro quesito, que veio explícito no Código de Processo Penal. Esse para garantir, né, que o acusado tenha uma chance de absolvição, onde estariam abarcadas todas as teses da autodefesa, da defesa plena, da plenitude de defesa, do próprio, e de tudo que for falado, entendeu? Estaria o jurado absolve. Ainda, né, Marco? Ainda, Marco, que a defesa não tenha sustentado uma tese absolutória. Ainda que não tenha sustentado. Ainda que pela clemência. Se os senhores jurados acharem que deve absolver por qualquer motivo, por qualquer pensamento, pela religião, por qualquer situação que os senhores acharem, o senhor não deve julgar o seu par. O senhor pode absolver. O jurado absolve o acusado? Sim. Só que isso é falado, e de um modo muito errado, no meu ponto de vista, pelos magistrados, e isso deve ser levantado, nas votações. Nesse quesito, tanto a defesa como a acusação entendem que sim. Pô, o juiz já está votando. O juiz já está induzindo os jurados a votarem sim. Porque tanto a defesa quanto a acusação entendem que sim, se o réu entender que não, ele está entendendo fora do mundo. Mas ele pode entender que não. Exatamente. Já está acontecendo uma indução aí, né? Na verdade, Claro. Na verdade, um induzimento, né? Induzimento. Entende? Não existe essa formalidade O Macri, no código. São coisas. É o tal do que é o tal daquilo que a gente fala, né? Não basta o questionamento, é preciso saber como questionar, né? Então, isso é muito complicado. A quesitação, antes da reforma de 2008, ela trazia, na verdade, uma dificuldade muito grande nesse momento em que é preciso explicar, né, para os jurados quais são as teses levantadas e transformadas em quesitos. Só que, com a reforma de 2008, isso deu uma melhorada, mas não foi resolvido. E é muito difícil você trabalhar com quesitação, não é? Para pessoas leigas, né?
Isso traz uma dificuldade muito grande ali naquele momento, mas é o que tem, né? Sim. Bom, eu já participei de júri que por conta de uma pergunta levantada pelo jurado falou assim, na época inclusive era o Robledo, que era o magistrado, eu era estagiário, Dr. Robledo. e, e o jurado perguntou, falou, posso fazer uma pergunta? Aí promotor, pá, todo mundo, não, peraí, calma. Né? Senão o trabalho todo vai por água abaixo. Peraí que eu vou ir perto, você fala no meu ouvido. Mais uma pergunta na sala, na época sala secreta, né? Hoje sala especial. Ele falou assim, mas eu queria votar contrário a isso. Pronto. Externou o entendimento. Você não falou, você não queria votar contrário, você falou que ia fazer uma pergunta. Pois é. Você externou seu voto. Cara, é muito difícil, né? Dissolveu o conselho de sentença. Já no finalzinho, nossa, o promotor dava pulo dessa altura, cara. Não, mas. Pô, não tem jeito. Ele externou o voto dele. Entende? É complicado. Então, é muito complexo o negócio. Agora, mas, resumindo, Paulo, e aí o que a gente tem que trabalhar muito, e que é uma parte que eu gosto bastante, é trabalhar com essa parte, sobretudo na segunda fase do júri, que é o plenário em si, né? E que é essa face da persuasão. Da persuasão que você tem, traz, sim, uma teatralidade, isso por óbvio, mas você traz uma teatralidade com verdade. Você não pode ser o bufão da comédia dell'arte. Mas você tem que perceber uma coisa. Você tem que analisar, utilizar e tentar parar todas as arestas. Você não sabe se aquele jurado ali ele é visual, ele é mais visual, ele é mais auditivo, ou se ele é mais sinestésico. Se ele for auditivo, o teu tom de voz precisa vibrar. Você não pode falar num tom apenas. Você precisa dar falar mais alto, falar mais baixo, mudar o tom. Você vai pegar ele, se for auditivo. Mas se o cara não for auditivo, você não pega. Se ele for visual, você vai pegar ele pelos gestos, mas os gestos são muito poucos no júri. Então, é onde eu costumo levar a lousa, desenhar, o sistema audiovisual. Mas e o sinestésico, aquele que precisa do tato, do olfato, do paladar, plá, plá, plá.
Bom, esse aí você vai fazer o quê? Você vai pôr uma folha de papel na mão dele. Você vai dar a prova na mão dele. Você vai dar uma jurisprudência na mão dele. Para ele ler. E aí você vai estar fechando e abarcando todos os sentidos, olfato, olhar, paladar não, né, pô? Paladar você pode dar uma balinha pro cara, aí é foda. Você pode tomar um café. Você pode falar, mas que café gostoso. Você está despertando o gosto. E você pode falar. E na fala, você desperta também o paladar. Aquela ofensa tinha um sabor amargo. Quem é do paladar vai sentir o sabor amargo. Gosto de fel. Gosto de fel. Então, usar o máximo possível todos os sentidos. Não sei, o que você acha, Robson? Eu acho, o Macri, eu acho não. Na minha opinião, o tribunal do júri, ele não é um teatro. Mas é sim o momento, o Macri, em que você expõe de uma forma mais direta para que eles possam entender a forma como o delito aconteceu, para que você, nesse momento, formule a sua tese, seja ela a legítima defesa, ou para que você consiga excluir algumas dos incisos em que o promotor, na hora de acusar, ele põe todos, né? Então, motivo fútil é o momento em que você tem que demonstrar ponto a ponto, inclusive, Macri, tem muita gente que faz muito bem júri aqui em Rio Preto, né? Você sabe que um aluno meu, semana passada, absolveu um cliente, um assistido. É o cara. Você sabe o que é? Você sabe o que ele fez? Mas é exatamente isso, Macri. É exatamente isso. Assim, eu quero que útil, você vai contar para a gente fechar. Nós vamos chamar ele para contar aqui. Isso, melhor. Mas vamos chamar ele para contar aqui. Como é que você exclui? Como é que você exclui? Você exclui interpretando a lei, demonstrando o que de fato aconteceu e o porquê que não foi. Mas é ponto a ponto. Ponto a ponto. Assim como você fala no papel, você tem que falar no júri. Essa é a minha opinião. Assim como você demonstra a direção que o jurado tem que ir, ou que ele não tem que ir, assim como você quer convencer o magistrado num crime comum, você também precisa convencer o jurado ali no tribunal do júri. A diferença, na minha opinião, é que no tribunal do júri, aqueles que não gostam de falar muito, ali vão ter problema. Já aqueles que gostam de falar, eles só têm que aprender a interpretar a lei.
porque é necessário. Porque interpretar a lei não é você falar, olha, motivo fútil aí. Não, você interpretar a lei é você dar vários exemplos. Quem faz isso com muita propriedade é o Paulo, que também foi meu professor. Ó, eu daria mais uma dica aí para quem tem interesse em atuar em plenário. Fazer o curso do professor Luciano Macri, pela ESA. Perfeito. É muito Opa, bom. Perfeito. nós estamos prorrogando o curso para ter início, acredito eu, que para outubro, mas precisam ligar lá e ver certinho. Dar uma ligada lá na OAB para ver certinho. Nesse curso nosso, o ano passado, a última vez que teve o curso, né, porque o ano passado teve pandemia e tal, nós levamos promotores para dar aula, nós levamos um professor de teatro, nós levamos... que mais? Que mais, Robson? Me lembra aí. Cara, Jornalista. Jornalista, promotor e os Por quê? defensor público. Defensor. Por quê? Porque o advogado criminalista precisa estar ligado em tudo. Em tudo. Vai pegar caso complexo. Vai ter que dar entrevista. Qualquer crime que você pegar, nenhum processo é igual ao outro. Presta atenção, nenhum processo é igual ao outro. Não existe processo, não existe resposta à acusação igual. Não existe tese igual. Não existe. Não se iluda. Você não vai pegar. Você não vai conseguir. Se você não souber trabalhar, ler. Trabalhar, ler. Ô, pessoal, eu vou precisar ir. Tenho compromisso agora. Todos nós. Olha lá quem que acabou de entrar. O rapaz especialista. Na carrada. Você conhece esse rapaz. Opa, grande amigo nosso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. A gente podia trazer ele um dia aqui, né? Vamos trazer sim. Aliás, vamos agradecer a audiência de todos aí. Na quarta-feira, a gente se encontra novamente aí para fazer uma prosa criminal, pessoal. Já temos uma convidada, é a doutora Dani Bornin, lá de Olímpia, né? E vai ser uma prosa muito legal. Vamos falar sobre violência doméstica contra a mulher. Vale a pena aí você agendar e participar para a próxima quarta-feira, às 17 horas. Ok? Obrigado a todos. Forte abraço. E sigam a gente nas redes sociais. Obrigado. No YouTube, Um abraço. No YouTube também. É isso aí. Até mais, pessoal. Até mais.